Você e seu dinheiro, planejamento financeiro no mercado imobiliário. Esse foi o tema do workshop, que aconteceu no auditório Ninho dos Colibris, reunindo corretores de imóveis. 2 palestras foram ministradas. A primeira palestra teve como tema Educação Financeira para o Corretor de Imóveis. E quem ministrou foi George Duarte, que é corretor de imóveis, contador, diretor de divulgação do COFES e coach em educação financeira. O que quer dizer educação financeira? Bom, a educação financeira, ela deveria começar desde os primórdios das escolas. Infelizmente, no Brasil, nós não temos essas matérias dentro das nossas escolas. Apesar de já ter sido aprovada uma lei que está tramitando no Congresso Nacional, mas que não foi colocada ainda em prática. E o Conselho Federal, através do nosso presidente João Teodoro, preocupado com a qualificação do corretor, preocupado em trazer para o corretor sempre um diferencial, está trazendo agora esta matéria que vai servir para que o corretor possa realmente ter uma educação financeira. Ele aprender a fazer o seu orçamento familiar, ele aprender a fazer o seu pagamento. A pergunta: quanto você se paga? Você trabalha 30 dias e você tem um salário. E eu pergunto, quanto você se paga? Essa é a pergunta. E em cima disso nós estamos desenvolvendo um tema que vai fazer com que o corretor reflita e se programe para o amanhã. Já que nós não temos, por sermos autônomos, nós temos que ter uma preocupação muito grande com o nosso amanhã. E através dessa educação financeira, o corretor, com certeza, ele vai se prevenir para os futuros dias. É mais fácil não ter essa renda fixa ou não? Bom, veja bem, o corretor, ele, por ser uma profissão regulamentada, nós trabalhamos com comissões. Então, essa comissão ela vem em cima de o quê? Em cima de um trabalho que é feito, em cima de uma venda, muitas vezes, um aluguel, dependendo, se for no caso de imobiliárias, as imobiliárias também têm as administrações e onde elas têm um percentual. Mas o grande X da questão é como você está gastando o seu dinheiro, aonde você está investindo o seu dinheiro, como você está investindo o seu dinheiro, como você vai fazer o seu amanhã. Anotar em um papel as contas, o que gastou, ainda é uma boa dica? É uma boa dica? Bom, conforme você assistiu na nossa palestra, nós passamos um roteiro que as pessoas vão começar essa educação anotando até aquela moedinha que ele dá para o flanelinha. Quanto você se paga? Essa é a minha grande pergunta para todos os corretores. Quanto você se paga? Que é esse teu pagamento que vai fazer o teu amanhã. A segunda palestra foi sobre planejamento tributário para profissionais e imobiliárias. Maurício Alves de Lima, que é advogado e especialista em direito tributário, falou sobre o assunto. Maurício, qual que é o melhor caminho para evitar problemas com a Receita Federal? O melhor caminho é estar dentro da legalidade. E isso quer dizer que o corretor de imóveis que ofere os seus rendimentos em razão da sua prestação de serviço, ele deve recolher os tributos necessários sobre essa remuneração, já que isso o permitirá ter condições de demonstrar na sua declaração de imposto de renda a legalidade e por ter auferido a sua remuneração, o que lhe dará capacidade de adquirir bens. E caso fique na ilegalidade, ele já não terá condições de realizar essa comprovação. Certo. E qual que é o risco de estar na informalidade? O risco são as autuações. O circo está cada vez mais se fechando. A Receita Federal hoje ela tem um sistema que consegue fazer o cruzamento de informações e isso permite com que, constatada uma determinada situação em que este corretor de imóveis ou qualquer outro profissional autônomo tenha auferido renda e não realizou o recolhimento do tributo, ele venha sofrer as autuações. A multa de mora pode chegar a 75% e se ficar constatada a fraude, uma situação de fraude, essa multa pode ser agravada para 150%. Isso
fora isso dentro do aspecto tributário, que ainda pode ter as suas repercussões na área penal. Que tipo de repercussão seria essa? É ele responder efetivamente pelo crime de sonegação fiscal ou apropriação indébita, dependendo da situação. Maurício, qual que é a vantagem de estar dentro da legalidade? A principal vantagem é a segurança de que ele não sofrerá autuações por parte, seja da Receita Federal ou do Fisco Municipal. E ter condições de comprovar os seus rendimentos, que isso permitirá com que o mesmo possa adquirir bens, obviamente dentro da sua capacidade econômica, o que dentro da informalidade ele jamais conseguiria. Certo. E com relação às imobiliárias, qual que é o erro mais comum cometido por elas? As imobiliárias, até que elas, por se tratarem de pessoas jurídicas, o recolhimento do imposto que incide sobre o faturamento das mesmas, até que normalmente está dentro da legalidade. O grande problema que surge é nessa relação de imobiliária e corretor. Porque normalmente esses corretores acabam prestando serviço para as imobiliárias, na condição de prestador autônomo, e eles acabam deixando de emitir um documento, que é o RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, pela seguinte razão: porque sobre esse rendimento que ele vem a oferir, tem que ser realizada a retenção do imposto de renda, da contribuição para o INSS e também do imposto sobre serviço. Mas existe uma parcela maior que incide para as empresas imobiliárias, que seria 20% para o INSS, que elas deveriam recolher. Então, por si, isso acaba se tornando muito oneroso para essas empresas imobiliárias. E acaba com que as mesmas acabam provocando o não recolhimento, ou que este profissional não venha emitir o RPA e fique dentro da informalidade. Maurício, existe uma possibilidade do corretor ser restituído com relação ao imposto de renda? Existe essa possibilidade. Desde que o corretor ele utilize do livro caixa, o que seria esse livro caixa? Seria onde ele irá contabilizar suas receitas e despesas, porque a legislação do imposto de renda, ela permite a dedução de diversas despesas do valor que ele arcou para o imposto de renda. Por exemplo, as despesas médicas dele e dos seus dependentes, sem limitação de valor. Despesas caso este profissional tenha funcionários com vínculo empregatício, o valor dispendido com este profissional. Se este profissional pagar pensão alimentícia, o valor da pensão alimentícia e inúmeras outras despesas. A própria Receita Federal, ela disponibiliza no seu site um programa que tem esse livro caixa. E isso tem as suas vantagens, porque às vezes este corretor, não tendo condições de aferir quais são as despesas que são dedutíveis para fins de reduzir a sua carga tributária, este programa já tem lá quais seriam os itens que possíveis de realizar essa dedução. Por outro lado, pelo fato deste programa manter um histórico de receita e despesas deste profissional no decorrer do ano calendário, também irá permitir com que este profissional planeje o seu orçamento para o ano seguinte.